Olá, boa noite. Festa de aniversário termina com menina de 6 anos baleada na cabeça e outra criança ferida em Jaboatão. Mulheres vítimas de violência agora podem solicitar medidas protetivas pelo celular ou computador. Porto Digital está com inscrições abertas para cursos sobre inclusão de profissionais com diferentes perfis nas empresas. Levantamento do BNDES identifica projetos que podem aumentar a oferta do transporte público na região metropolitana. E uma reportagem especial vai lembrar os 50 anos da primeira grande fake news contada em Pernambuco. Um tiroteio em Jaboatão terminou com uma menina de 6 anos de idade baleada na cabeça. Ela está internada no Hospital da Restauração. A família informou que a criança teve morte cerebral, mas o hospital ainda não confirmou a informação. Emily Vitória Guimarães era convidada de uma festa, mas acabou vítima da violência que deixa mais uma família desolada. Era uma menina tão linda. Educada, inteligente, louvava tanto. Era um amor de menina, uma menina tão doce, tão meiga. E a menina. As testemunhas contaram à polícia que Sérgio Everton da Silva Carvalho entrou nesta casa em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, e atirou contra Taiwan Eduardo Elson Ferreira Silva, de 18 anos. Em seguida, começou um tiroteio no local, onde acontecia uma festa de aniversário. A aniversariante, uma criança que não teve a idade divulgada, levou um tiro de raspão. E a amiga dela, de 6 anos, foi baleada na cabeça. O atirador tentou fugir, mas moradores o seguraram até a polícia chegar. Ele foi preso em flagrante e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Recife. Eu estava na rua esperando ela. Ela estava na festinha. Quando esse elemento desceu com a arma na mão e já foi em direção à festa, foi quando eu comecei a gritar, minha filha, parece que eu já estava sentindo. E quando ele entrou, já foi entrando, atirando, e eu comecei a gritar para meu compadre. E lá, meu compadre foi, quando voltou, já voltou com ela. Já botou com ela nos braços, desmaiada. No primeiro semestre, 10 crianças foram baleadas no Grande Recife, segundo o Instituto Fogo Cruzado. O número é maior do que o registrado no mesmo período dos anos anteriores. A Polícia Civil de Pernambuco disse que investiga o que motivou o crime. A família de Emily cobra justiça. Chega numa comunidade e é recebida dessa maneira, numa festa de criança. A gente quer justiça porque esses governadores hoje em dia, eles só querem dinheiro. População morrendo cada dia mais. E hoje, mais uma vez, uma vítima que foi uma criança, foi-se embora. Perdeu a vida com 6 anos, tinha tudo para viver. Na audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva de Sérgio Everton da Silva. Ele está agora no Cotel. Segundo a Polícia Militar, o 6º Batalhão está intensificando a presença no bairro. A outra criança e o rapaz de 18 anos que ficaram feridos receberam alta. Também ontem à noite, em Jaboatão, um policial militar do BOP, que estava de folga e a paisana, reagiu a um assalto e matou a tiros um dos criminosos no bairro de Marcos Freire. Ele mesmo acionou as equipes de plantão e contou que foi abordado por 2 homens armados. Ao reagir, um deles morreu no local, mas o outro conseguiu fugir e continua sendo procurado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa registrou o caso e a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar. No Recife, uma câmera registrou um assalto a uma lanchonete. 4 homens armados roubaram os clientes e os funcionários. Tinha crianças no estabelecimento. O vídeo mostra a hamburgueria que fica na rua São Bento, em Água Fria, ontem à noite. O primeiro bandido entra e vai à mesa onde estão um homem e uma menina. O segundo para na mesa perto da entrada, onde está uma família com 2 crianças. O terceiro vai a uma mesa do canto. É quando o 4º homem chega e também para na mesa da entrada. O primeiro assaltante leva os celulares. Ao mesmo tempo, os 3 bandidos do outro lado roubam os outros clientes e saem da hamburgueria em seguida.
O primeiro assaltante ainda vai até o caixa e manda o funcionário abrir uma das gavetas. Na saída, pega o celular que estava na bancada. A Polícia Militar disse que não foi chamada para essa ocorrência, mas a Polícia Civil informou que está investigando o caso a partir do boletim de ocorrência registrado pela internet. Mulheres vítimas de violência agora podem solicitar medidas protetivas por aplicativo de celular ou então pelo site do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A ferramenta Medida Protetiva Eletrônica foi lançada hoje no Salão Nobre do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora, a mulher vítima de violência pode solicitar diretamente pelo celular ou pelo computador uma medida protetiva de urgência para afastar o agressor. Para pedir a medida, é só entrar no site do tjpe.jus.br e clicar no link da medida protetiva de urgência que aparece na página inicial. Depois, é só preencher o formulário. Ao finalizar, é necessário clicar em visualizar recibo e salvar o arquivo. A desembargadora e coordenadora da mulher do TJPE explicou que o pedido vai chegar de forma imediata a um juiz ou juíza. Essa medida é apreciada, de acordo com a lei, até 48 horas da data que o magistrado ou magistrada recebe a medida e depois a pessoa a vítima será informada, né, e acompanhará aquele processo. Por enquanto, a ferramenta só está funcionando no Recife, mas a partir de agosto, a medida protetiva de urgência poderá ser solicitada por mulheres de todo o estado pelo site do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A instituição também vai criar uma forma de acesso dentro do aplicativo do TJPE. Há quase 20 anos, Cileide Silva pôs fim a um ciclo de violência que durou 2 décadas. Ela foi a primeira mulher no Brasil a ser beneficiada por medidas previstas na Lei Maria da Penha, em 2006. No dia 22 de setembro, depois de 20 anos apanhando, sofrendo todo tipo de violência, que hoje já tem nome, né? Hoje é violência, é crime, na época não tinha, era briga de casal. E quando chegou na delegacia, a gente ficou, a delegada do Centro das Mulheres do Cabo, a delegada não, a advogada, me perdoe, do Centro das Mulheres do Cabo, foi que falou que a lei estava entrando em vigor naquele dia. Que dali em diante ia ter lei para aquele tipo de crime, que ele não ia sair impune, como eu achava e como ele achava também. E ali foi onde tudo aconteceu, onde minha vida mudou. Isabel é coordenadora do Centro de Mulheres do Cabo, que existe há 41 anos e atua na defesa das mulheres. Ela acredita que a solicitação pela internet vai ajudar muitas vítimas de violência. Muitas mulheres não denunciam porque se sentem sós, porque acham que se chegarem na delegacia elas vão ser revitimizadas. Muitas vezes, por não ter condições de pegar um ônibus, de sair para procurar ajuda. E ela, com a ferramenta na sua mão, ela vai poder denunciar e procurar medidas protetivas, que é o primeiro passo para que essa mulher se livre da situação de violência. Uma capacitação voltada para empresas ensina como ter profissionais mais diversos e representativos na equipe. O curso é de graça e está com inscrições abertas. Quem traz os detalhes é Mário Carvalho. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com Gabriela Alencar, que é diretora de marketing do Porto Digital. Queria que você explicasse para a gente qual é a ideia dessa capacitação, como é que vai funcionar. Boa noite. Oi, Mário, boa noite pessoal que está aqui assistindo a gente. Então, o letramento em diversidade é uma capacitação, na realidade uma sensibilização para gestores, executivos, pessoas de RH que trabalham em ambientes corporativos e que têm interesse em entender um pouco mais como se faz para construir ambientes corporativos mais inclusivos. Como é que faz para se inscrever? Olha, através do nosso site, portodigital.org, você vai lá, tem um campo onde você se inscreve diretamente. Na prática, é uma troca de ideias, funciona como uma capacitação mesmo, como é que é? Exatamente, você vai ter trocas de boas práticas, mas você também tem dinâmicas, né, que trazem casos reais, para serem discutidos e onde as pessoas podem trabalhar um lado mais até reflexivo sobre como trabalhar a questão de desigualdades, vieses que todos nós temos, enfim.
O que você acha que muda numa empresa que passa por uma capacitação como essa, uma empresa que tem um líder, um representante em um workshop como esse? Olha, não sou eu que estou falando, né? Estudos já comprovam que ambientes que têm equipes mais diversas, eles são também mais inovadores. Tem estudos de Harvard que mostram que é quase 2 vezes, né? As equipes elas conseguem ser quase 2 vezes mais inovadoras a partir do momento que elas são mais heterogêneas, menos homogêneas, enfim. Talvez até a questão da produtividade também. Com certeza. Gabriela, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você, Márcio. E a região metropolitana do Recife pode ganhar novas linhas de transporte coletivo. É o que mostra um levantamento que está sendo feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Thaisa mora no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, e trabalha em Boa Viagem, no Recife. Todo dia gasta 6 passagens de ônibus e de metrô, além de perder tempo com trocas de linha. Geralmente não tem nem lugar para sentar. Vou em pé, é chato isso, entendeu? Geralmente eu me atraso muito por conta disso. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Ministério das Cidades têm estudado os planos de investimento em transporte urbano em 21 regiões metropolitanas do país. Mostramos em março deste ano que o banco havia concluído a primeira parte desse estudo, levantando 16 projetos na região metropolitana do Recife. Um deles é o da Prefeitura do Recife, de criar uma linha de VLT, veículo que anda sobre trilhos, para ligar a estação de metrô do aeroporto, na zona sul da cidade, ao shopping Itacaruna, em Olinda, passando por Boa Viagem, Pina, Joana Bezerra e pela Avenida Agamenon Magalhães. A construção de novos corredores de BRT é uma das propostas do governo do estado. Um dos corredores, com 30,5 km, tornaria a viagem mais rápida entre Paulista e Jaboatão, passando pela BR-101. Com base nesses projetos, o BNDES lançou um novo relatório, apontando que a região metropolitana do Recife tem o potencial para receber 81 quilômetros em novas linhas de transportes coletivos de média e alta capacidade. Com isso, a região saltaria dos atuais 68 quilômetros para 150 quilômetros de extensão até 2054. A expansão aumentaria o número de passageiros atendidos diariamente, de 462 mil para 838 mil, e deixaria também a população mais perto dos transportes mais eficientes. E aumentaria a população que hoje reside em até 1 quilômetro desses corredores, dessas estações, que hoje é 22% da população do Grande Recife. Chegaria a 46% da população do Grande Recife. Para essa futura rede de transporte público, o BNDES indica o aumento de corredores exclusivos e mais linhas de BRT, VLT e monotrilho, que é o transporte ferroviário que utiliza um único trilho, em vez de os 2 trilhos tradicionais. Isso porque o banco entende que os trens urbanos operados pela CBTU no Recife não possuem um bom desempenho. O BNDES diz ainda que pode desenvolver os projetos de engenharia e financiar essas obras caso o Poder Executivo leve adiante as ideias. A prioridade do banco é financiar veículos que utilizem energia elétrica ao invés de combustível fóssil. O governo tem um programa de eletrificação do transporte urbano, usando o recurso do Fundo Clima, que é um fundo administrado pelo BNDES, com taxas de juros favorecidas, para que a gente possa ter mais transporte urbano, reduzindo o volume de emissões em relação ao que é hoje, que a maior parte é feita por ônibus a diesel. Jonas enfrenta todo dia uma maratona de ônibus e metrô para sair de Paulista até o Recife, onde trabalha. Ele acredita que um sistema com BRT e corredor exclusivo no itinerário pode melhorar a qualidade de vida dele. Acredito que mais conforto também, porque tem alguns BRTs que tem até para você carregar o telefone, tem um ar-condicionado, como cabe mais gente também, provavelmente as paradas vão estar mais vazias, e aí vai trazer tanto conforto dentro quanto fora do ônibus. Uma lei federal determina que todas as obras públicas tenham placas com detalhes sobre o serviço. O problema é que muitas não têm essas informações.
Antônio mora há mais de 50 anos na rua João Figueiredo Maia, em Ouro Preto, Olinda. Nunca viu obra por aqui e ficou cheio de esperança com essa placa. Todo mundo contente, ficou todo mundo aqui na rua, todo mundo felicidade mesmo. Só calçaram uma rua dali? Uma rua é para calçar 4, só calçou uma. Até agora, e essa aqui parou. E essa aqui parou, até hoje está assim, né? Já estão querendo arrancar a placa. A revitalização dessa e de outras 2 ruas na comunidade Jatobá deve custar mais de R$1.800.000, parte de um financiamento da Prefeitura de Olinda com a Caixa. O prazo de conclusão deve ser de 6 meses, mas a placa não diz quando o serviço deve começar. Em Paulista, na rua Arco Verde, em Arthur Lundgren, a obra de calçamento e pavimentação chegou depois de muita espera. Exatamente 44 anos que a gente espera por essa obra. Quem mais sofre? Idosos, cadeirantes. A placa da obra, um convênio entre Prefeitura, Governo Federal e Caixa, mostra a data de início e a data de término, 4 meses depois. O valor da obra é de quase R$600 mil. Mas falta o nome da empresa responsável pelo serviço. Se vocês quiserem, por exemplo, pesquisar se a empresa responsável pela obra está correta, não tem problema nenhum, como é que vocês vão fazer se o nome não está ali na placa? Não tem como. A não ser que vá na ouvidoria da prefeitura, ela diga alguma coisa, né? Nós conversamos com um especialista em direito público sobre dados de obras feitas com dinheiro dos cidadãos. Ele explicou o que cada placa tem que ter para garantir transparência. A própria Constituição estabelece entre os princípios da administração pública, né, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De acordo com a legislação, uma placa de obra deve mostrar o nome da entidade contratante, o nome da obra ou serviço, o número do contrato ou convênio, além do nome da empresa contratada para executar a obra, o valor total e o prazo de execução. A placa também deve ter a origem dos recursos e o nome do engenheiro ou arquiteto responsável. Além disso, é obrigatório informar os canais de denúncia, como as ouvidorias. O que acontece quando a gente encontra uma placa que não tem todas essas informações, ou pelo menos as principais? É absolutamente indispensável que o cidadão, ao se deparar com situações dessa natureza, acione, não é, o ente responsável pela contratação, seja o município, seja a autarquia, o Estado, a União, por intermédio das suas ouvidorias. Nós precisamos reforçar que o que é público não é de ninguém, o que é público é de todos nós. A Prefeitura de Olinda disse que não há obras em execução na comunidade Jatobá e que uma equipe técnica vai até o bairro de Ouro Preto para verificar se há alguma placa que estiver por lá, essa placa ela deve ser retirada, de acordo com a Prefeitura. A Prefeitura de Paulista informou que a GLC Construções e Serviços Limitada é a empresa responsável pela obra na rua Arco Verde, em Arthur Lundgren 1, e que vai fazer a correção nesta semana. Logo depois do intervalo, como foi a rodada do futebol pernambucano no fim de semana? E vamos relembrar juntos os 50 anos de uma fake news que causou pânico aqui no estado. O NE2 volta em instantes. Agora a gente fala de futebol. O Sport perdeu ontem para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro. O único gol do jogo foi aos 46 minutos do segundo tempo. O cuiabano driblou Matheus Alexandre e bateu no cantinho de Gabriel. Foi a décima derrota do Sport em 13 jogos. O Leão segue na lanterna do Brasileiro com apenas 3 pontos. O Grupo A3 da Série D tem um novo líder. O Central passou o Santa Cruz na classificação depois da rodada do fim de semana. O Santa Cruz foi ao Ceará enfrentar o Horizonte e os donos da casa saíram na frente com esse golaço de Claudivan, de voleio para fazer 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Horizonte aumentou a vantagem. Leozinho avançou pela esquerda e tocou para Betinho livre marcar. Horizonte 2, Santa Cruz 0. Em Caruaru, o Central recebeu o Souza e foi surpreendido com o gol de Felipe Jacaré. Mas no segundo tempo, a Patativa foi buscar o empate. Augusto Potiguar cobrou escanteio e Diego Aragão mandou para o gol. 1-1. Empate que levou o Central para a liderança do grupo com 25 pontos. O Santa Cruz é o terceiro, com 24.
E quando Tapacurá não estourou. Quem viveu jamais esqueceu daquele dia. Quem não viveu mal vai conseguir acreditar como do nada um boato se alastrou pelo Recife e por Olinda, espalhando pânico, provocando mortes, lotando os hospitais. Hoje faz 50 anos que a primeira grande fake news nascida em Pernambuco surgiu e ficou para a história. Foi um Deus nos acuda, uma correria. Só que ninguém sabia exatamente para onde correr. Não dá nem para tirar a razão de quem não tinha a menor ideia de para onde ir. Pensa comigo, se você está no centro do Recife, que é cortado pelo rio Capibaribe, e alguém grita por perto, tem uma onda gigante se aproximando, o que é que você faz? As pessoas consideraram ir para alguns lugares em que estariam protegidas da água. O Alto da Sé, em Olinda, é um exemplo. Como tinha família em Camaragibe, que era mais alto, então a gente de imediato pensou logo de ir para lá, né? Estava todo mundo dizendo que ia para o Monte Guararapes para subir lá para fugir do pânico. Nesse dia, Nelson Caldas Filho estava no apartamento onde morava, em Boa Viagem. 25 anos depois, estava na ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, gravando cenas de um média-metragem junto com a cineasta Liz Donovan, que tinha conseguido um patrocinador. O nome do filme? Tapacurá. Eu dividi o filme em 2 etapas e o pouco que a gente captou, a gente usou nessa primeira etapa. Com a história sobre o boato de que Tapacurá estourou, eles haviam conquistado o primeiro lugar num concurso no Festival de Cinema Cine-PE, no ano anterior. Ganhamos o melhor roteiro. E eu fiquei meio sério, porque eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso? É muito complexo fazer uma coisa, isso que eu disse que é juntar centenas de pessoas no centro da cidade, tudo parado, cenas de pânico. Entre os atores e figurantes, Irandir Santos, que hoje faz novelas na Globo. O que mais nos impulsiona é esse agito. É essa turma vindo de encontro com a gente, com esse fervor, aí você entra também no meio e manda ver, né? Nesse dia de filmagem, em janeiro do ano 2000, Nelson Caldas se apavorou. Eu dirigi numa multidão. Eu não sabia se alguém ia morrer, se alguém ia ser pisoteado, se alguém ia cair da ponte. Cair da ponte, pularam vários. Eu fiquei pensando, por que estão pulando da ponte? Teve isso no Tapacurá, no fato do histórico mesmo, teve gente pulando da ponte. Não sei para quê. Mas, enfim, eu fiquei quase em pânico o tempo inteiro. Faltou dinheiro para concluir e o filme terminou não vingando. Mas o que aconteceu naquele 21 de julho de 1975 ficou na cabeça de quem vivenciou o caos. O protagonista do boato seria, além da barragem de Tapacurá, o rio Capibaribe, que nasce no agreste de Pernambuco e desce para o mar, atravessando diversos municípios ao longo de 240 quilômetros. Nos anos 70, esse lugar era conhecido como Vila Anitta. Aqui nessas casas moravam os ex-funcionários da fábrica de tecidos Anitta, que não existe mais. Mais ou menos uns 500 metros para lá tem o rio Capibaribe. Imagine de que forma esse lugar aqui foi impactado pela enchente de 1975. Geraldo morava aqui com a família dele nessa época, Geraldo. Isso, Mônica. Nessa época morávamos aqui, era uma família com 7 pessoas. Na época eu era o caçula com 11 anos de idade. Passou-se a cheia. Logo, uns 2 dias depois, o pessoal cuidando das suas casas, lavando a casa com a própria água da cheia. E aí veio o boato, né, de que Tapacurá, na verdade, usaram até a expressão Tapacurá estourou. A barragem de Tapacurá havia sido inaugurada 2 anos antes, no rio que tem o mesmo nome, em São Lourenço da Mata. Foi a primeira construída para fazer o controle de cheias do rio Capibaribe, que é para onde as águas do rio Tapacurá fluem. Havia um propósito importante. Era controlar o volume de água que vinha de Vitória, de Pombos, que descia pelo rio Tapacurá,
encontrava o rio Capibaribe ali em torno de São Lourenço da Mata e chegava no Recife de forma descontrolada. Em 1975, apesar da barragem, teve água demais, descendo descontroladamente. Mas daí até dizer que Itapacurá estourou, existe uma grande distância. Quando se fala estourar, trata-se do rompimento da estrutura construída para segurar a água. Isso jamais aconteceu, mas alguém espalhou que sim. E muita gente acreditou. Minha mãe chegou com o chofer, os dois malucos, gritando. E eu sei o que aconteceu. Aí minha mãe dizia, é a onda que está vindo atrás. Que onda? Itapacurá estourou e lá vem a onda. Então todo mundo olhando para trás para ver se a onda chegasse. Era gente passando, era gente de bicicleta, era gente gritando, na verdade. Nós vamos morrer. O ex-governador de Pernambuco, Gustavo Krause, era secretário do governo estadual e trabalhava neste prédio. Eu estava na Secretaria da Fazenda, né, no 8º andar, num lugar privilegiado. Né, quando eu cheguei na janela e eu vi uma gritaria, e vi os carros pararem, as pessoas bradando, as pessoas gritando, e as pessoas sem saber para onde ir, completamente atônitas. Os jornais do dia seguinte descreveram bem. Na hora do pânico, o coração mata 3. O boato que se espalhou ontem no Recife e em Olinda provocou verdadeiro tumulto entre a população. Homens, mulheres e crianças tentavam, de qualquer maneira, voltar a casa o mais rápido possível. Tem-se notícia de que pelo menos 3 pessoas morreram por insuficiência cardíaca. A fila do desespero. Às 10 horas de ontem, quando surgiram as primeiras notícias alarmantes de que a barragem de Itapacurá havia estourado no centro da cidade, a debandada foi geral. Os ônibus que chegavam aos pontos terminais foram insuficientes para conduzir os passageiros assustados que, sem formar fila, queriam a todo custo abandonar a cidade. Gustavo Krause correu para o Palácio do Campo das Princesas. Quando eu cheguei, o governador já tinha as informações, não tinha estourado coisa nenhuma, e mais ainda, se a barragem tivesse sido devastada, não ia acontecer nada no Recife, não teria o maior problema. Aí começou o esforço para acalmar as pessoas. A internet, que ajudaria a espalhar rapidamente para todo mundo que era tudo mentira, não existia. As emissoras de rádio tiveram um papel muito importante para resgatar o sossego. Muita gente tinha um radinho de pilha naquele tempo. O pai de Geraldo era popular no bairro da Várzea. Os radialistas estavam falando que era um boato. E aí o meu pai, nessa mureta aqui, botou o radinho de pilha, não sou mais alto que podia, e começou a dizer ao pessoal que era um boato, que os radialistas estavam falando que era um boato. E aí o pessoal realmente começou a acreditar e foram se tranquilizando. O governo do estado tomou providências. Se colocou um telefone à disposição, aí com os telefonemas, com toda uma cobertura correta da imprensa, entendeu? Foi muito importante naquele momento. A polícia entrou em ação. Antônio Soares era delegado do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Recebeu ordens de um superior. Ele me falou que tinha havido um boato e que eu procurasse logo avisar os meus policiais para ir para a rua para desfazer esse boato. E eles voltaram, disse que as coisas já estavam mais calmas, porque já tinha até uma Kombi do Palácio do Governo avisando que era uma mentira, que o Itapacurá não tinha estourado. A essa altura, o estrago tinha sido grande. Esta é uma reportagem de primeira página dizendo: boato sobre o Itapacurá deixa Recife em pânico. No espaço de apenas 1h30, 120 pessoas foram atendidas no Hospital de Pronto-Socorro do Recife. 80% com crises histéricas e o restante com pernas e braços com escoriações. Os jornais registraram que a polícia procurou culpados. Quem teria espalhado o boato? Boato foi plano de terrorismo. A polícia prendeu 6 pessoas.
Supostos boateiros são presos pelo DOPS. Suspeitos de boatos continuam no xadrez. A maioria dos que estão presos são motoristas de táxi e de firmas particulares, tendo também alguns de repartições estaduais. Além dos interrogatórios, serão submetidos em acareação para definir a culpabilidade de cada um nos boatos de que Itapacurá tenha sido arrombada. Procuramos saber sobre o desdobramento dessa investigação, mas não achamos mais nada nos jornais. O jornalista Homero Fonseca era repórter de jornal na época. Fez a cobertura sobre o boato e ficou impressionado com aquilo. Fez uma investigação que terminou gerando um livro, Tapacurá, Viagem ao Planeta dos Boatos. Não adianta procurar autores. Quem foi que fez o boato? Quem foi que jogou o boato? Aqui, isso é coletivo, anônimo, não tem autor. Você vê que os suspeitos eram taxistas, que, coitado, estavam trabalhando, ouviam o grito e reproduziam. As pessoas se assustam. O governo nunca provou, nunca apresentou quem foi, papapá. Os terroristas, chamados terroristas, estavam presos em Itamaracá. E segundo, para que interessaria a eles um boato maluco daquele? Não se pode dizer que foi a primeira, mas a maior. Maior fake news já feita, já surgida em Pernambuco. E aproveito, se vocês me dão licença, para fazer um alerta. Todo cuidado é pouco com fake news, notícias falsas. Muitas são espontâneas, simplesmente que a pessoa ouviu dizer e bota. Algumas são produzidas com objetivos até políticos. 50 anos atrás, foi mesmo uma coisa perigosa. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Para você, uma boa noite e até amanhã.